Quero aproveitar e incrementar o nosso debate também, trazendo aqui uma mensagem, né, que está nessa ação, que tem a relatoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que, segundo essa ação, coloca então o presidente Jair Bolsonaro diretamente na edição daquela minuta do golpe que foi encontrada lá, né? Aquele documento que inclusive teria passado pela mão de várias pessoas aliadas do presidente. Até então havia a versão do ex-presidente da República que ele não teve contato algum com esse documento que foi encontrado na casa do ex-ministro Anderson Torres. Depois, agora, nesta ação, segundo essas mensagens que foram trocadas a partir do celular de Mauro Cid, há o entendimento de que sim, o presidente teve uma participação direta na elaboração desse documento. Mauro Cid coloca o seguinte: o presidente vem sendo pressionado aí por vários atores a tomar uma medida mais radical, né? Mas ele ainda está naquela linha de que foi discutido, que foi conversado com os comandantes, né? E com o ministro da Defesa. Ele entende as consequências do que pode acontecer. Hoje ele mexeu naquele decreto, né? Ele reduziu bastante, fez algo muito mais direto, objetivo e curto, e limitado, né? E eu acho que a ideia de falar com o general Teófilo é conversar. Como ele, né, ele está muito preso no Alvorada, então é uma maneira dele desabafar e falar um pouco o que ele está pensando em ouvir, né? Alguém que não possa dar uma solução, mas que eu acho que se não botar pilha, digamos assim, né? Se não botar lenha na fogueira, ele mantém ali aquela linha que está sendo tomada inicialmente. Então, essa é uma das mensagens que, segundo as investigações da Polícia Federal, comprovariam o envolvimento direto do ex-presidente Jair Bolsonaro na elaboração desse documento, algo que seria considerado bastante grave pelo relator da ação. Quero ouvir você, Luiz Felipe Dávila. Lógico que é grave, evidentemente é grave, é uma coisa absurda. O presidente participar de uma minuta que supostamente daria um golpe na democracia brasileira. É total um absurdo isso. Não dá nem para defender isso, e ninguém no programa aqui defende uma barbaridade dessa. Agora, o que nós estamos falando é separar as barbaridades ditas e escritas da ação. E no direito a gente tem que julgar a ação. Mas é óbvio que essas barbaridades, e aí eu concordo com o Piper, não é uma. É uma sequência de barbaridades ditas ao longo de tanto tempo. Então isso aí estamos de acordo. Agora, na democracia, o cidadão tem direito a falar barbaridade. Esse é o ponto. O que eu posso fazer? Eu discordo totalmente disso. Eu acho um absurdo nós estarmos aqui gastando meses, semanas, debatendo a história de um presidente envolvido com seu gabinete, com seus assessores, na teoria de um golpe de Estado. Isso é um total absurdo. É uma página realmente execrável da nossa história democrática. Agora, como isso não vai para ação, as pessoas têm direito a falar. E isso a gente tem que respeitar, mesmo estando totalmente em desacordo. Ainda nesse documento, né, há o apontamento ali de que o presidente fez algumas modificações nessa minuta do golpe. Havia, por exemplo, a possibilidade de prisão também de Gilmar Mendes, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E, segundo as informações da Polícia Federal, ao fazer a modificação, o ex-presidente Jair Bolsonaro manteve apenas a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Alan Gani. Muito ruim o documento, muito ruim a minuta. Pouco a acrescentar aqui em relação ao que o Dávila falou. Agora, a democracia, ela permite opiniões, ela permite textos, ela permite que você fale bobagens, que não existe essa liberdade asséptica. Então, eles estão ali no plano da cogitação, da ideia, nem do planejamento em si, porque o planejamento ainda seria, bom, como é que a gente vai executar, que dia? Vai ter quais tropas? Qual o efetivo que a gente vai usar? Vai ter arma ou não? Como é que a gente vai dar prisão? Ainda assim, o planejamento não seria um crime. Agora, é diferente se houvesse uma tentativa de golpe. Bom, foram para a rua, colocaram um tanque na rua, colocaram um efetivo e não deu certo. Aí sim, seria um crime. Então, novamente, Evandro, é ruim, eu não endosso esse tipo de minuta. Muito pelo contrário, eu acho ruim. Agora, a democracia, ela permite isso. Não existe essa liberdade asséptica. Eles não podem ser julgados e condenados e irem para a cadeia por conta de uma
cogitação, dado que o crime em si não ocorreu. Eu quero trazer mais um fato aqui, Gustavo Segre, antes de ouvir você, porque a Polícia Federal apreendeu na casa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o general Augusto Heleno, uma agenda com anotações ali feitas de próprio punho mesmo, com teor golpista. Ele foi um dos alvos da operação policial deflagrada ontem, inclusive teve essa busca e apreensão feita ali no local de Augusto Heleno, e a agenda, segundo investigadores, contém anotações com teor antidemocrático, que converge com outros documentos que foram encontrados ao longo da investigação, como aquele que estava no escritório de Jair Bolsonaro, na sede do PL, e que também foi apreendido nessa quinta-feira. Gustavo Segre. Uma vez um banqueiro me falou, sabe por que não tem tanto roubo de banco? Não roubo a mão armada no caixa, não entrar no banco, roubar, porque precisa de muita gente. E quando você precisa de muita gente, o risco de que alguém dos intervenientes nesse assunto se arrependa e não queira continuar ou delate aos outros é muito grande. Isso, para mim, tem uma questão de análise, em função de uma reunião que tinha muita gente. A minha dúvida é como essa reunião foi filmada, porque, pelo que nós sabemos, Evandro, foi filmada por Mauro Cid. Ele entrega essas filmagens. Durante o acordo de delação premiada que ele fez. Mas, em geral, não é comum, salvo que seja uma questão de gravação protocolar. Ou seja, eu não sei se nesse momento, e aí quem participou saberá muito mais, se era explícito que ele estava filmando ou ele filmou de uma maneira mais protegida. E aí a pergunta é para quê, né? Para que alguém filmaria se essa foi a única filmagem que qualquer um deles teria feito? Eu vejo uma questão de muita gente e se tiver uma tentativa de golpe, de novo, não estou de acordo em nenhum documento que possa ir contra a democracia, absolutamente nenhum. Mas me dá a sensação de que, em particular, e ressalto de novo isso, é uma situação em que, se for para organizar alguma coisa, você não teria tanta gente e teria especificamente as pessoas que teriam que dizer sim ou não. E aí isso não tira a responsabilidade de quem tentou. Se o Augusto Heleno tentou e tem essas questões, todo mundo que está involucrado deverá ter que dar as suas explicações na justiça. Mas voltando de novo, né? É um monte de situações que ainda não consigo encaixar uma com a outra. Fala, Gani. Não, veja... durante anos, a gente ouviu aqui no Brasil que o impeachment da Dilma foi golpe. Um processo validado pelo Congresso Nacional, com supervisão e validado também pelo Supremo Tribunal Federal. Autoridades públicas dizendo que foi golpe, ou seja, deslegitimando o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Opiniões muito ruins. Agora, a democracia permite que essas pessoas deem essas opiniões ruins. Você nunca me viu aqui, não vai me ver aqui, falando para essas pessoas irem para a cadeia. Mas foi o próprio presidente que foi, Piper? Não. Uma coisa é você dar uma opinião boa ou ruim. O que eles estão fazendo... Não, ali também você estava deslegitimando o processo de impeachment. Eles não estão dando só opinião. Eles estão conversando sobre uma possível ação. Né? Isso. Então é muito Mas não diferente. de novo. É muito diferente. Não é, mesmo pegando a Lei de Segurança Nacional, não é crime. Opinião é eu chegar aqui e falar, puxa vida, eu acho que eles são canalhas. Eles são um bando de golpistas. Isso é opinião. A outra coisa é o bando de canalhas e golpistas chegar e falar assim, bom, como é que nós podemos, então, reverter o resultado desfavorável a nós? Como é que nós podemos, então, minar a credibilidade do processo eleitoral colocando lá um hacker? Como é que nós podemos fazer um monte de coisa? Depois do processo eleitoral, inclusive, você tem uma outra etapa. Você tem aqueles milhares de pessoas em frente aos QGs e também quando as tropas de segurança lá do Distrito Federal chegavam lá para desmontar aquilo, o Exército nananina não, eles ficam. E houve isso. Mas, houve isso. Você está trazendo uma série de indignações do ponto de vista moral. Tudo isso é errado. Mas eu quero saber onde é que entra o crime aí. Mas depende o que você quer tipificar como crime. Então, esse é o meu ponto até agora. Moralmente, ok.
eu posso conectar isso ao 8 de janeiro, sim. Mas aí que está o ponto. Aí que está o ponto. Os caras, se você não tivesse um, não teria nenhum efeito outro. Escuta, o 8 de janeiro aconteceu por quê? Porque ele perdeu. Aí as pessoas foram para lá, estimuladas por esse Mas tipo houve aí um de estímulo narrativa. direto. Piperno, essas pessoas, pela minuta, eles estavam falando de participação do Exército, eles estavam falando antes das eleições. Seria a ideia de golpe mais estúpida da história. Quer dizer, você falar para o pessoal lá, invade o Congresso sem uso da força, sem recursos para tentar tomar o poder. Seria evidentemente um golpe fracassado. Não sei se tem mais imagens, mas talvez, isso que menciona Piperno, seja criterioso de analisar se teve nessa reunião alguma proposta concreta de alguém dizendo o que nós temos que fazer é tal coisa. E aí mudaria. Eu, por exemplo, eu já mencionei aqui, porque como eu insisto, isso é uma ação continuada. Já mencionei aqui várias vezes, inclusive, a reunião do dia 30 de novembro da Comissão de Transparência e Fiscalização, 11 horas. Tive a capacidade de assistir às 11 horas, reunião essa comandada lá pelo senador Girão. De uma comissão mista, Câmara e Senado. Eles foram discutir as eleições, o processo eleitoral e as dúvidas. E aí toda a Bolsolândia lá. Aí aparece lá o deputado Felipe Barros. Porque o Alexandre de Moraes tinha a sua Gestapo particular, formada por delegado. Tá lá, enfim, tem o áudio dele lá. Fiz até depois os melhores momentos disso aí. Aí ele vai lá e pede que o presidente tinha o dever de decretar a lei lá 142. Aí vai o outro lá, deputado José Medeiros do Mato Grosso. Porque eu pedi uma GLO não sei o quê. Aí vai a deputada lá do Paraná, Aline não sei o quê, lá do PROS. Porque os militares têm a obrigação de impedir que o cara lá seja diplomado, tem 11 dias para tomar... Então, imagina o cidadão que está lá nos acampamentos ouvindo esse tipo de estímulo. Uai, isso não é um estímulo para que ele continue a ação golpista dele? Que foi, Dávila? Piperno, você fica contaminado pelo teu ódio à situação e aos bolsonaristas. Não estou contaminado por isso, Dávila, porque eu vi o 8 de janeiro e eu estou vendo um bando tramar um golpe aí. Gente, só uma quadrilha. Vamos mudar o nome. Vamos mudar o nome. Inclusive, o seu Paulo Guedes está lá também, que é um nome que passou batido. Está lá na reunião também. Piperno, a gente tem que separar as coisas, pô. Porque o que eu digo é o seguinte, assim, essas atitudes, de novo, é mais dos acelerados lá falando que nem na outra reunião. Isso aí é democracia. A gente não gosta de democracia, não, a gente adora a democracia e, portanto, tem que deixar com que essas pessoas exprimam as suas verdades, as suas moderações, as suas barbaridades. Faz parte do jogo. Agora... E não existe correlação entre uma coisa e outra. Por que não? Mas essa coisa é importante. Não pode. Isso... O que está tentando fazer é uma correlação. Gente, como é que você está falando que tem um golpe de Estado com gente acampada, sem arma, sem nada, entrando e invadindo prédio público? Não pode chamar isso de golpe. Isso é um absurdo, pô. Eu vou dar alguns... Não é golpe. Primeiro que eu vou dar alguns exemplos para você, por exemplo, de manifestação popular sem exército, nada. Romênia. Quando caiu a família Ceausescu. Agora, recentemente, em Indonésia, 2022, né? Então, essas coisas acontecem. A multidão vai lá e, enfim, até porque ela se torna, dependendo das circunstâncias, incontrolável. Segundo, se isso não fosse debelado rapidamente, a gente não sabe aonde é que terminaria. Terceiro, você não precisa nem de ter multidão. Anteontem, por exemplo, lá no Senegal, o presidente de plantão falou, bom, não vai ter mais eleição. Acabou ele, quer dizer, então interrompeu o processo eleitoral porque não pode ser candidato à reeleição. Então não existe um manual de conduta de golpista, é sempre igual. Eu concordo contigo se essa turma falasse assim, olha, vocês aí que estão acampados em frente os quartéis, no dia 8 de janeiro, vocês vão para Brasília e vocês vão fazer uma arruaça. Mas é uma ordem nossa. Peraí, Piperno. 70 dias antes. Houve algum elemento concreto deste pessoal para que quem estava ali no dia 8 de janeiro invadisse? Esse é o ponto, Piperno. Se tiver um elemento concreto desse pessoal falando, invadam o Congresso Nacional, invadam o Supremo Tribunal Federal, é uma ordem... Aí é tentativa. Aí é tentativa. Aí eu vou ser o primeiro a concordar contigo.
Agora, houve isso? Não, você está trazendo um contexto. Mas o direito não é feito de contexto, e sim de algo concreto. Então me fala uma coisa, os deputados que foram lá discursar nos acampamentos... Eu estou falando dessa turma, Piperno, não estou falando do pessoal do vídeo. Tirando então essa turma. Então, segundo a tua ótica, esses deputados, sim, eles são golpistas e podem ser processados. Eles cometeram um crime. Eles instigaram uma invasão aos três poderes, se de fato eles instigaram, vão lá e invadam, se eles falaram, vão lá para Brasília manifestar é uma coisa, direito à manifestação você tem. Agora, vocês vão lá para Brasília e invadam os três poderes, se de fato algum deles fez isso, aí sim, aí é um crime. Que foi, Segré? Com certeza, todos nós ouvimos de muita gente que nos escreve pelas redes sociais, temos que fazer alguma coisa. Aí falou, tá, o que você propõe? Não, eu não sei, eu estou dizendo que temos que fazer alguma coisa. Isso. Quando você tem a situação, imaginemos, vamos ir no 8 de janeiro e vamos imaginar por um segundo que essa tentativa de um monte de pessoas de entrar teve sucesso. E falaram, ok, estamos aqui porque vamos tomar o poder. O poder que está saindo deveria perguntar, ok, vamos lá, a quem eu entrego o poder? Quem é? Quem é o líder? A quem eu entrego o poder? Eu me rendo, mas eu quero entregar o poder. A quem? Me dê um único nome, Piperno. A quem deveria ter entregue esse poder caso esse golpe de Estado sem armas, com cadeira de praia, tivesse sido o resultado? Você está querendo que eu te responda quem é que seria, então... Não sei. Alguém deveria... Ninguém disse, eu sou o líder... Gente, vamos lá, vamos quebrar tudo e eu vou pedir a renúncia do poder de tudo. Quer dizer, alguém teria que ter dito isso. Eles estão lá gritando o mito com camisa Bolsonaro e você quer que eu responda quem seria, então, digamos, o herdeiro disso? Isso não responde para você, Segré? Não responde. Não responde porque não tem atribuição de um líder efetivo que tenha dito eu vou assumir o poder e venho aqui para... E tomar, inclusive, a responsabilidade judicial disso aí. Porque se tivesse essa pessoa, ele deveria estar preso. Não interessa quem é, pode ser até Bolsonaro. Isso é contra a democracia, não é o ponto a pessoa. Estamos falando institucionalmente. Eu não consigo, e de fato, li um monte de questões vinculadas a golpe de Estado, características, homens jovens, armados, um líder. Tem que ter essas três características. Se você não tem homens que vão, teoricamente, até a defender com a vida a sua ideia, armas para combater o Estado é um monopólio da força, e um líder que diga, eu vou lá e tiro ele. Como aconteceu, por exemplo, na Venezuela quando tiraram Chávez. Tinha uma pessoa lá. Agora, aqui, sem armas, sem um líder, para mim são dois vínculos diferentes que alguém com muita inteligência está juntando, atribuindo um à responsabilidade do outro. Eu ainda, de novo, talvez esteja errado pela informação que eu tenho hoje. Não consigo amarrar as duas coisas.